Lançado em 2012, o filme Prometheus revisitou o universo de Alien com uma proposta diferente. Ao invés de seguir como uma sequência dos filmes anteriores, ele retorna ao passado e conta eventos que antecederam a fatídica viagem da Nostromo, uma espécie de história de origem que introduziu muitos elementos interessantíssimos a esse universo, entre eles os engenheiros e o seu agente mutagênico, uma substância capaz de criar e destruir formas de vida. Enquanto no cinema essas ideias foram revisitadas apenas na sequência Alien Covenant, tem uma história do universo expandido que, na minha opinião, usa esses elementos de forma muito interessante, e é justamente sobre ela que nós vamos falar neste vídeo. Boas-vindas ao Central Pandora, aqui é Sora e hoje vamos conhecer a saga Fire and Stone, uma série de quadrinhos que explora mais dos engenheiros e dos seus segredos. Roda a vinheta porque agora seguiremos em uma jornada de volta a LV-223. A história de Fire and Stone começa em 2090, um ano após Elizabeth Shaw e Charlie Holloway descobrirem o mapa estelar que indicava a localização da lua LV-223, um ponto distante no universo para onde a humanidade partiria em uma expedição em busca dos seus criadores. Com a descoberta, uma sonda da Weyland Corporation é enviada até essa lua para fazer um reconhecimento da área antes da chegada da nave Prometheus, mas não demora para um engenheiro perceber a sua presença ali e destruir o objeto alienígena. Então a história avança para 2219, 126 anos após a perda de contato com a expedição Prometheus. Dessa vez quem está a caminho de LV-223 é o Geryon, um veículo de transporte espacial que levava para lá 3 naves menores, a nave de comando Hélios, o veículo de resgate Cadmus e a nave de patrulha Persis. Para a tripulação da Geryon, aquela era só uma missão de resgate comum, a busca por uma nave de pesquisa caída que renderia num bom pagamento e nada mais. Mas a capitã Angela Foster guardava consigo um segredo. Ela sabia que aquele lugar era onde Peter Weyland, o fundador da Weyland Corporation, tinha ido em sua última missão, algo que ela descobre graças ao envio da sonda lá em 2090. Declarado morto na Terra, ele foi em segredo para esse planetoide em uma busca por alienígenas que teriam criado a humanidade. Acontece que, como nós sabemos bem, nenhuma das pessoas enviadas para essa missão tinha retornado. Por isso, agora Angela queria descobrir o porquê do desaparecimento da tripulação da Prometheus e qual era o grande segredo que eles tinham encontrado. Chegando lá, a Persis e a Hélios descem na Lua levando o time de exploração e logo de cara eles já têm uma surpresa. O que todos esperavam ser uma Lua deserta e sem vida tinha agora uma floresta. E ao adentrar nessa floresta, eles percebem o quanto aquele era um ambiente estranho, com uma fauna e flora completamente incomuns. E eu digo incomuns até considerando que aquele era um mundo alienígena. Além de uma gosma preta de propriedades caóticas espalhada pelo chão, os animais ali tinham traços xenomórficos, digamos assim, além de serem bastante agressivos. Por fim, mesmo o ambiente já demonstrando não ser dos mais seguros, eles seguem na sua busca pela nave caída. Até que no meio da floresta, eles se deparam com, adivinha, uma nave caída. Só que aquela não era a nave que eles estavam procurando. Aquela vinha de Hadley's Hope, colônia de uma lua vizinha que, conforme nós vimos em Aliens: O Resgate, foi palco de uma infestação de xenomorfos em 2179. E para ficar mais claro, vamos entender melhor onde este quadrinho está na linha do tempo de Alien. Como eu disse lá no início do vídeo, ele acontece em 2219, ou seja, depois das duas prequels Prometheus e Alien Covenant, e também depois dos 3 primeiros filmes de Alien. O único que se passaria depois dessa história é o Alien: A Ressurreição. Nesse momento, a Weyland Corporation já se tornou a Weyland-Yutani e ainda mantém os xenomorfos como um segredo. Por isso, nenhuma
nenhuma daquelas pessoas sabia sobre a infestação e nem mesmo sobre a existência dos xenomorfos. Eles só sabiam da história oficial, que teve um problema na estação de processamento da colônia, que causou uma explosão nuclear e destruiu tudo. E quando encontram a nave ali, eles deduzem que se tratava de pessoas que fugiram às pressas daquela colônia assim que perceberam que ia tudo pelos ares. O negócio é que eles estavam prestes a descobrir que o problema em Hadley's Hope não foi exatamente técnico. Ao adentrar a nave, eles encontram um ambiente aparentemente abandonado, mas logo surgem leituras de formas de vida ali dentro. Formas de vida que logo se revelam alienígenas extremamente agressivos e de sangue ácido. Uma horda de xenomorfos que ataca os tripulantes e obriga os sobreviventes a saírem dali o mais rápido possível. Agora, com aquelas criaturas soltas pela floresta, Foster chama a Cadmus para resgatar aqueles que restaram. Mas para chegar até a nave de resgate, eles precisam atravessar uma área que tinha embaixo um lago. E durante essa travessia, uma parte do chão quebra e um dos tripulantes cai na água. Quando ele cai, logo vem das profundezas um grupo de xenotubarões enormes, tão sinistros quanto tudo que existia naquele planeta. E nessa hora o pânico é geral, né? Obviamente, mais pessoas caem na água e os soldados começam a atirar nos tubarões. Por fim, eles conseguem conter aqueles bichos monstruosos e resgatar os sobreviventes. De volta a Helios com parte da tripulação ferida e outros com uns parasitas que eles desconheciam completamente, Angela se vê obrigada a revelar o seu segredo. E depois de tudo o que aconteceu, obviamente muitos deles ficam bastante ressentidos. Eles se sentem traídos pela própria capitã, o que logo instaura um baita climão entre toda a tripulação. Porém, não era a hora de lavar a roupa suja. Eles tinham um outro assunto para resolver nesse momento. 2 tripulantes que tinham ficado para trás foram localizados, e a nave recebeu a confirmação de que eles estavam vivos. Esses 2 tripulantes eram o astrobiólogo Francis e seu assistente Elden, que na verdade era um tipo de sintético diferente daqueles que nós conhecemos. Elden era um construto, um tipo de sintético mais avançado que tinha na sua composição partes orgânicas. Além da pele e dos músculos, Elden parecia ter também um cérebro mais humano do que o dos modelos anteriores, o que gerava nele uns complexos, incluindo a forte necessidade de se sentir aceito entre os humanos. Por isso ele fica escrevendo hello, hello nas paredes e se pergunta se o Francis estava ouvindo ele, mesmo sendo bem óbvio que estava. E o Francis era um cara que também tinha os seus segredos. Ele estava enfrentando um câncer que parecia estar avançando a níveis cada vez mais rápidos e quando encontra a substância mutagênica em LV-223, ele analisa a sua composição genética e chega à conclusão que a capacidade de reconstrução observada naquele material podia ser um milagre que ele precisava. Por isso, ele pega uma amostra da substância e se separa do grupo junto com o Elden. Logo depois disso, eles seguem para uma caverna onde se deparam com mais uma grande surpresa. Nela havia pertences de outra pessoa que esteve ali anteriormente, um homem chamado Derek Russell. Russell tinha deixado para trás várias notas sobre aquela substância que ele chamou de acelerante e uma sonda com imagens holográficas de outra nave que tinha caído ali antes deles. Uma nave que logo Francis percebe se tratar de tecnologia alienígena, uma prova concreta da existência de vida inteligente em outros planetas. Segundo as anotações deixadas por Russell, o líquido acelerante veio da nave alienígena. Quando essa nave caiu, o acelerante se espalhou naquela lua e com o passar do tempo o seu habitat foi se modificando, se tornando aquela floresta que eles tinham encontrado. Vendo como aquele ambiente tinha se transformado, se tornado uma coisa agressiva, o Elden diz pro Francis que achava aquilo extremamente perigoso. Mas então o Francis descobre que o Russell
estava estudando um meio de tornar as mutações mais amenas, de reforçar apenas os seus aspectos benéficos. E aí ele resolve fazer um teste, analisar como o acelerante reagiria em contato com o sangue de um construto, que era um sangue criado em laboratório. Sabendo que os outros da equipe já estavam vindo resgatar eles e que talvez não concordassem com o seu experimento, ele decide então fazer isso antes que fosse tarde demais. E o Elden, coitado, querendo acreditar na amizade do Francis, aceita ser cobaia. Assim, ele injeta a substância alienígena no construto, e logo que o líquido entra em contato com o seu sangue, Elden entra em processo de mutação. Aparentemente, algo muito ruim tinha acontecido. Enquanto isso, a caminho da caverna, Angela e os outros encontram aquela nave alienígena do holograma. E como eles já tinham perdido muito até ali, ela decide que seria uma boa investigar essa nave. Porque prioridades, né? Na hora, o Galgo Elder, o oficial de segurança da equipe, vai totalmente contra a ideia. Ele confronta a Angela sobre explorar aquela nave, mas logo muda de perspectiva e fica todo felizinho quando encontra nela uma arma super bacanuda, um tipo de rifle alienígena. Porque prioridades, né? Depois disso, eles voltam a procurar pelo Francis, porém as coisas já tinham saído de controle lá do outro lado. Ao entrar em contato com o patógeno, Elden se transformou em um monstro cheio de rancor e estava completamente decidido a se vingar de Francis. Diferente do Fifield de Prometheus, que teve o seu lado humano completamente destruído pelo patógeno, o Elden, provavelmente por conta da sua natureza sintética, teve uma reação diferente. Ele manteve a sua consciência, apesar de ter se tornado agressivo. E para piorar tudo, a nave de resgate que estava aguardando por eles foi atacada pelos xenomorfos, que agora estavam soltos ali. Quando Angela é informada da situação, ela ordena que a nave seja selada até segunda ordem. Logo depois disso, eles encontram o Francis em pânico e ele conta sobre o experimento. Quando ouve o que ele tinha feito, a capitã repreende o astrobiólogo que tinha agido contra o código de conduta da corporação. Porém, agora já era tarde, eles precisavam encontrar uma forma de espantar os xenomorfos de perto da Helios e entrar nela para poder finalmente sair daquela lua. E o plano deles foi o seguinte: o Galgo iria com a Persis até perto da Helios e atiraria nela para afastar os xenomorfos. Obviamente com cuidado, porque eles já sabiam que o sangue ácido poderia derreter a Helios. Mas antes que eles pudessem fazer qualquer coisa, o Elden vai até a Helios e, bom, ele sabia os códigos das portas, então ele abre a nave e adentra junto com os xenomorfos. Enquanto isso, Galgo e seus companheiros tinham tomado uma decisão. Diante da traição de Angela e de toda a situação, que estava muito feia, eles decidem só pegar a Persis e cair fora dali. Agora, Angela e os outros tripulantes estavam por conta própria em um planeta completamente dominado por uma infestação de xenomorfos. Se vendo sem opções, a capitã fala para as pessoas dentro da Helios pegarem os veículos para saírem dali o mais rápido possível e se reagruparem com eles. Eles aguardariam um novo transporte dentro da nave alienígena, já que, curiosamente, aqueles aliens tinham um certo receio de se aproximar dela. Só que o transporte que viria resgatar eles, o Cadmus, foi invadido pelo Galgo, que, temendo ir para a corte marcial, rende os tripulantes e impede que eles resgatem os sobreviventes. E os sobreviventes lá dentro daquela nave alienígena só escutando tudo. Então, diante dessa constatação terrível, eles decidem procurar um lugar seguro para poder decidir como eles poderiam finalmente voltar para Geryon. Explorando a nave, eles chegam em uma sala iluminada, com várias criaturas expostas nas paredes. Um lugar que logo um dos cientistas reconhece como um laboratório, daqueles que Peter Weyland chamava de engenheiros. Mas ali os engenheiros não estudavam formas de vida nos meios mais tradicionais.
Eles criavam e controlavam as suas cobaias. Enquanto os viajantes contemplavam aquela descoberta, os xenomorfos que estavam do lado de fora finalmente decidem encarar o medo e invadir aquela nave. E assim se inicia uma perseguição sinistra pelos seus corredores, onde mais uma vez os tripulantes se dividem. Em um dos compartimentos, 2 deles são cercados pelos alienígenas, e eles já estavam meio que se preparando para morrer mesmo, quando de repente surge da escuridão um outro tipo de alienígena, dessa vez um engenheiro. Vendo que tinham liberado a baderna na nave dele, o engenheiro usa sua arma para afugentar os alienígenas. A sua confiança enfrentando aquelas criaturas era algo realmente surpreendente. Só que tinha um porém. Quando ele faz isso, os humanos, bobos que são, vão lá e tentam agradecer o engenheiro por ter salvado eles. Mas eles descobrem da pior forma possível que eles definitivamente não estavam do mesmo lado. Enquanto isso, na Helios, Elden está com o coração partido, decepcionado com a traição daquele que ele acreditava ser um amigo. Magoado com os seres humanos, agora ele tinha criado um vínculo com os xenomorfos, que curiosamente pareciam entender as suas ordens. E assim ele pega a nave e parte de volta para o espaço, seguindo com a sua caçada por Francis. Na Lua, apenas Angela, Chris e Jill conseguem escapar com vida da nave do engenheiro. Sem ter para onde ir, elas se abrigam na caverna onde Francis tinha ficado anteriormente. Dali, Angela começa a transmitir a sua posição, na esperança de alguma outra nave passando eventualmente por ali detectar o seu sinal. Assim como aquela pessoa que claramente tinha sobrevivido naquela caverna, Foster acreditava que elas também tinham chance. Porém, elas precisariam aprender a sobreviver ali até poder voltar novamente para as estrelas. Mas antes de seguir com essa história, Fire and Stone volta um pouco no tempo, para julho de 2179, quando se inicia a infestação alienígena na colônia Hadley's Hope, em LV-426. Em Aliens: O Resgate, quando Ripley e os fuzileiros chegam na colônia, eles se deparam com um ambiente já dominado pelos aliens. O único sobrevivente humano que ainda restava era a pequena Newt. E aqui nós acompanhamos um outro grupo de sobreviventes dessa mesma infestação, esse liderado pelo engenheiro Derek Russell, o chefe de terraformação de Hadley's Hope. Na colônia, eles não dispunham de naves para viajar grandes distâncias. Então, assim que a infestação começa, o Russell foge com um grupo de sobreviventes a bordo da Onager, uma perfuradora de minério que, bom, não estava preparada para aquela situação. Com a nave carregada de gente e pouco combustível, eles só conseguem ir até a lua vizinha, LV-223. Pois é, lugarzinho movimentado, hein? Chegando lá, logo de cara, Russell percebe uma coisa bem estranha. Segundo a Weyland Yutani, LV-223 era um lugar sem vida, com a atmosfera tão perigosa quanto a de Acheron. Mas chegando lá, ele descobre que a lua tinha uma atmosfera perfeitamente respirável. Então, por quê? Seja qual fosse a resposta, isso não era prioridade agora. Os colonos precisavam cuidar dos feridos e ligar o transceptor para pedir socorro. Mas quando um compartimento da Onager é aberto, eles são surpreendidos por xenomorfos. As criaturas tinham entrado na nave antes deles partirem e agora levariam terror também para LV-223. As coisas estavam apenas começando para esses sobreviventes. Após passar alguns dias no planetoide, Russell consegue capturar uma sonda que ficava lá vagando pelos ares, e o que ele acreditava ser tecnologia alienígena logo se revela material da própria Weyland. Essa sonda continha uma gravação da expedição Prometheus, revelando que eles não eram os primeiros humanos a pisar naquela lua, um segredo que ele decide guardar para si mesmo. Sem um meio de fugir, os colonos criam abrigos na Lua e passam a ter que conviver com os aliens, o que significa que o número de sobreviventes foi reduzindo, eventualmente, e começaram a surgir conflitos entre eles. Todo mundo
queria sair dali, mas eles não entravam em um acordo. Uns queriam ir até lá e enfrentar os aliens de frente, enquanto outros achavam que o importante era se proteger e depois tentar fazer alguma coisa. Mas Russell não estava se importando com nada disso. Seu maior interesse era naquelas gravações, onde ele descobriu o curioso ciclo daquele ambiente, que passou por uma evolução de milhões de anos em apenas 80. Enquanto a maioria pensava em aprender a sobreviver, o engenheiro estava encantado com a sua grande descoberta científica. Um dia, Russell sai em uma jornada para conhecer mais sobre aquele ambiente. O que ele não conta aos outros é que ele tinha nessa jornada um objetivo bem definido: o local onde estariam as tecnologias daqueles que os antigos exploradores curiosamente chamavam de engenheiros. Lá ele se depara com uma nave, o mesmo tipo que os Jordans tinham encontrado em Acheron. Felizmente, dessa vez sem ovos de alienígenas. Nela ele vê equipamentos que aparentemente indicavam atividades de terraformação e também uma câmara de hipersono que, por sinal, não estava vazia. Nela estava o seu piloto, adormecido, mas ainda vivo. Depois do que tinha acontecido lá na colônia em Acheron, Russell sabia que seus companheiros certamente não aprovariam as suas aventuras. Então ele começa a armazenar os seus achados em uma caverna enquanto mantém registros das suas descobertas na sonda Rover. Sim, exatamente aquela que o Francis encontra lá na primeira história. E o seu maior questionamento era o que tinha tornado aquele ambiente uma coisa tão grotesca. Ao que tudo indica, o que acontecia em LV-223 não era algo natural, e sim resultado de alguma anomalia. Algo que temos certeza quando um homem, atacado por um alien, cai no lago onde estava a substância acelerante, e logo depois os dois emergem, agora como uma única mutação. Uma coisa hedionda. A criatura ataca o acampamento dos sobreviventes, mas felizmente não demora para que ela seja contida, e esse ataque foi a gota d'água para os colonos, que decidem então encarar os aliens e entrar na Onager para emitir o sinal de socorro. Entrando na nave, eles se deparam com o pior. Nela estava agora um alien rainha que tinha construído ali o seu ninho. Movida pelos seus instintos, ela logo envia seus drones atrás dos invasores. E apesar dos esforços daqueles homens para pegarem o transmissor, suas ações acabam em vão. Eles foram eliminados pelos aliens e um deles se tornou uma criatura monstruosa. Criatura que volta para o acampamento e atrai até lá os outros xenomorfos, que dão um fim nos sobreviventes. O único que sobra na Lua é Russell, que, encantado com aquela substância, permanece isolado na sua caverna. Tudo o que ele queria agora era compreender o acelerante, uma substância que tinha mostrado capacidade de transformar completamente um organismo e até mesmo um ambiente. Mas como ele fazia isso? Forçando mutações? Acelerando a evolução? E o que ele seria capaz de fazer com um humano? Russell passa meses em LV-223. Com a floresta cada vez mais tomada pela gosma, fica cada vez mais difícil encontrar alimento. Eis que um dia ele é surpreendido pelo Kale, aquele mutante que, depois de ter contato com o acelerante, foi se tornando cada vez mais um monstro parecido com os aliens. Kale então persegue Russell, que foge para sua caverna, e chegando lá, ele repara em duas coisas estranhas. Primeiro, que os aliens aparentemente tinham medo do Kale, e segundo, que nenhum deles se aproximava daquela montanha. Aliás, essa montanha era bem esquisita, porque ele repara que ela estava crescendo, mesmo sem ter nenhum tipo de atividade sísmica naquela lua. Quanto mais investigava a lua, mais dúvidas surgiam na cabeça de Russell, que já estava ficando meio ruim das ideias depois de tanto tempo sozinho. Ele se perguntava se aquela substância era uma coisa natural ou algum tipo de tecnologia. E se era uma tecnologia,
qual seria o seu propósito. E agora, vendo o que tinha acontecido com Kale, Russell cogita o fato do acelerante ter transformado ele em algo mais apto a sobreviver naquele ambiente. Ou seja, se aquela substância levava a mutações focadas em evolução ou até regeneração, e existisse um jeito de controlar a parte agressiva dessas mutações, ela poderia ser o avanço que a humanidade precisava na medicina. Em sua busca por respostas, Russell tenta até mesmo acordar o tripulante alienígena, mas ele não sabia como funcionava aquela tecnologia. Então ele surta e vai embora, sem saber que tinha alcançado o seu objetivo. Em uma noite, a sonda Rover exibe ao Russell uma informação bem estranha. Ela estava recebendo um sinal de origem humana, só que esse sinal vinha de debaixo da montanha. Como se aquela montanha tivesse engolido alguém. Sim, atenção a esse fato porque nós vamos entender isso em outras edições mais pra frente. No dia seguinte, Russell vai até a floresta para enterrar o pessoal da colônia, quando ele é atacado novamente por Kale. Russell consegue se livrar do monstro, mas o barulho da briga entre os dois tinha atraído até ali um bando de xenomorfos, que começa a perseguir o engenheiro. Sem ter para onde correr, eles saem disparada pela floresta até que surge no seu caminho uma poça do acelerante. Quando vê a substância, ele se pergunta se ela poderia ajudar ele a sobreviver, assim como tinha feito com o Kale. Mas os aliens não perdem tempo e encerram ali a sua estadia em LV-223. E assim se encerra a primeira parte da saga Fire and Stone. Muito em breve vamos seguir para o final dessa história, onde teremos uma caçada épica com construtos, predadores, aliens e engenheiros. E se você curte o canal e gostaria de ter acesso a novidades antecipadas e conteúdos exclusivos, você pode fazer como os nossos oficiais de ciências, Cláudio Márcio Lopes, André Oliveira, Mr. Vitim e Alberi Maia. Pessoas que acreditam no nosso trabalho e nos ajudam a continuar trazendo muitos universos da ficção científica para vocês. Muito obrigada a todos que assistiram e vejo vocês por outros mundos.